Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto sucessivamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto. Também sou semente, brinco de morrer, mas sou transcendente, não vou perecer, pois sou doador. Quem é que duvida? Que em meu receptor terei sobrevida. Boa noite a todos. Vamos dar, assim, início à nossa live hoje, né? Com a presença de duas pessoas maravilhosas. É sempre um prazer estar aqui trazendo pessoas que, de fato, não só têm a experiência, mas vivem, estudam sobre esse assunto tão importante que a gente está aí imerso esse mês, que é a doação de órgãos. Então, boa noite, Tainá. Boa noite, doutor Luigens. Tainá é médica, nefrologista, e também é coordenadora do Departamento de Transplante Renal da ABTO, a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. E o doutor Luigens Garcia é cirurgião, é médico, também é professor, ambos, um desafio enorme, né? E hoje está aqui contribuindo como presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Boa noite, sintam-se assim acolhidos por todos nós, doutor Luigens e Tainá. E vamos começar essa noite com a apresentação do doutor Luigens, em seguida a Tainá, e você que está aí ouvindo, participando da nossa live, se quiser colocar algumas perguntas para a gente, contribuir, interagir conosco, será um prazer enorme estar com todos vocês. Doutor Luigens. Boa noite, Poliana, boa noite, Tainá. É um prazer muito grande estar aqui nessa noite, né, para discutir um tema tão importante, principalmente depois, ainda durante essa pandemia, que teve um impacto negativo muito grande na doação de órgãos e transplantes. Então, essa campanha Doe de Coração, ela que já sempre foi muito importante, esse ano a importância é ainda maior, devido à necessidade de retomada das doações de maneira mais constante, consequentemente, em aumentar o número de transplantes. Então, nós vamos fazer aqui uma breve apresentação sobre o que aconteceu no nosso país, e um pouquinho também aqui no Ceará, durante a pandemia pela Covid-19, em relação aos transplantes de órgãos. Então, então, mais uma vez, agradecer o convite, agradeço o nome da Poliana, também, que é nefrologista também, né, Poliana, atua também, eu acho que há um bom tempo no Hospital Universitário também, agora na Unifor, e nós vamos falar um pouco, primeiro, fazer uma breve revisão, como é que nós estamos no Brasil em relação à doação de órgãos e transplantes, mostrando que nós temos em número de doadores por 1 milhão de habitantes, o Brasil tem crescido lentamente. Em 2019, nós atingimos a maior taxa, que foi 18,1 doadores por 1 milhão de habitantes, mas claramente essa taxa ainda é insuficiente para atender a demanda, e esse em azul, em vermelho são os transplantes realizados, em azul é a provável necessidade de transplantes. Vocês vão ver pelo menos que na maioria dos órgãos, essa necessidade e as doações não atingem nem a metade das necessidades. Em relação ainda, voltando aqui por região, isso é o Registro Brasileiro de Transplantes, que é divulgado trimestralmente, inclusive no site da BTO, que mostra o que está acontecendo no nosso país. E nesse segundo gráfico aqui, que são os doadores efetivos, que é o que mais nos importa, né? São aqueles doadores que as famílias já autorizaram que os órgãos foram captados, mostrando por região
que ultimamente a região sul tem tido um destaque muito grande no número de doadores, atingindo principalmente 2 estados, Santa Catarina e Paraná, quem puxa essa curva para cima, mostrando uma taxa de doação em torno de 40 doadores por milhão de habitantes, que é semelhante, por exemplo, à Espanha, que é o país que todos nós nos lembramos, então, que é referência pelo sistema de doação de órgãos e transplantes, que é muito bem organizado e é o nosso espelho de maneira geral. Este outro gráfico, ele mostra o número de doadores efetivos no Brasil. Tem havido um crescimento progressivo nos últimos anos, sempre já agora em 2019, quase 3.800 doadores de múltiplos órgãos. Mas ainda, sempre, como o Brasil também é um país, como nós sabemos, de dimensão continental, heterogêneo, tanto em serviços que fazem transplantes, em estados que fazem transplantes, como também em número de doadores e a recusa familiar. A recusa familiar no Brasil em 2019 foi em torno de 40%, ou seja, 40% dos doadores que fecharam o protocolo de morte cerebral estavam aptos a doar os órgãos da família, que é quem decide na ponta final, elas negaram a doação. Isso aconteceu de 25% até 81%, quer dizer, essa diferença é muito grande. O nosso estado, o Ceará, se destaca como um estado que tem um bom sistema de doação. A Central de Transplante do Estado do Ceará, a Secretaria de Saúde, tem feito um belo trabalho. Em média, a média de doação no Ceará é sempre acima da média brasileira, enquanto a média brasileira é em torno de 18 doadores por milhão, o Ceará é 23, 24 doadores por milhão de habitantes. Mas eu queria mostrar a atenção mais uma vez, os bons exemplos, como o Paraná, que tem realmente a menor taxa, 26% de negação familiar, juntamente com o estado de Santa Catarina, que é outro exemplo, que é 25% somente de negação familiar. São 2 estados, por terem a mais baixa taxa de negação, têm, consequentemente, um maior número de doadores efetivos. Outro aspecto também é que em 2019 foram realizados no país mais de 9 mil transplantes de órgãos e quase 15 mil transplantes de córneas, mostrando que o transplante de órgão mais realizado é o rim, mais de 6 mil, seguindo do fígado, com mais de 2 mil transplantes, depois coração, pâncreas e pulmão. E isso vem uma taxa de transplantes por milhão de habitantes, que é insuficiente para atender a nossa demanda. Se nós formos olhar na exceção do Brasil no mundo, o Brasil é o segundo país em número absoluto de transplante de rim, é o segundo país em número absoluto de transplante de fígado. Mas quando nós olharmos, por exemplo, em relação ao transplante renal por milhão de habitantes, que é o que reflete o índice de doação de uma população, que o Brasil tem uma população superior a 200 milhões, ela ocupa a 30ª posição. Então, mostrando ainda, e de um modo geral, colocando em relação a doadores efetivos, em 50 países, ela ocupa a 17ª posição, bem abaixo da maioria dos países europeus e dos Estados Unidos, mostrando que nós temos potencial e precisamos melhorar a doação de órgãos no país. Então veio 2020, inicialmente janeiro e fevereiro, teve uma grande atividade transplantadora, as doações aumentaram. A ideia era que chegaríamos a cumprir a meta de 2020, atingir a tão cobiçada taxa de 20 doadores por milhão de habitantes. Mas, no entanto, a partir principalmente do dia 15 de março, quando começou uma ênfase maior à transmissão comunitária da Covid-19, aí sim as curvas caíram, houve uma queda importante nas doações de transplantes no país. Esse gráfico é muito importante, esse gráfico, a BTO, juntamente com o Sistema Nacional de Transplantes, a partir de segunda quinzena de março, vendo todas as dificuldades de uma doença desconhecida que estava afetando toda a população econômica, a saúde e, claro, as doações de transplantes. E nós passamos a realizar lives semanais em que mostrávamos a experiência de vários centros, como o Hospital do Rim, do professor Medina, em São Paulo, que conseguiu manter a atividade transplantadora durante mesmo a pandemia. Naquele período também a Santa Casa de Porto Alegre, já que no Nordeste, principalmente, Ceará, Pernambuco e Bahia são os estados que mais fazem transplantes de órgãos. Nesses 3 estados, os transplantes de rim foram suspensos totalmente. Então, teve uma queda muito grande. Então, essas lives mostraram
o que nós devíamos fazer, quais seriam as medidas de segurança, o que era que podíamos fazer para tentar manter a atividade transplantadora, já que os pacientes que estavam na fila de órgãos vitais, como fígado, coração, pulmão, eles iam morrer na fila. Os pacientes na fila de transplantes renais, mesmo tendo hemodiálise, nós sabemos que o transplante renal aumenta a sobrevida, aumenta a qualidade de vida, e também, como sempre diz o professor Medina, que mesmo os pacientes durante a hemodiálise, eles teriam um risco até talvez maior de contrair a Covid-19, porque tinha o transporte diário para as clínicas de hemodiálise, tinha a própria sala de hemodiálise, que não é uma sala individual. Mas o que nós estamos vendo aqui, claramente aqui, olhando o mapinha verde, que é 2019, tivemos no começo 315 doadores, 327, olha, como começamos bem em 2020, 384, 358, no entanto, a partir de mais ou menos de 15 de março, uma queda exponencial das doações de transplantes no nosso país, a partir de março, chegando em abril, maio, onde teve a queda maior, junho, julho também, e importante que a partir de agosto começou a haver uma recuperação das doações e dos transplantes, principalmente na região Nordeste. Então, esse gráfico também ele vai mostrar, é uma curva móvel, né, que eles mostram como havia a doação, como estava muito boa nos primeiros meses de fevereiro, e depois, à medida que a Covid-19 foi aumentando no país, houve uma queda importante das doações de órgãos, tendo somente a partir de agosto uma breve recuperação. Isso acarretou também em relação, claro, sempre que você tem uma redução das doações, os transplantes caem mais ainda, né? Porque uma doação, no mínimo, 2 rins, um fígado, um pâncreas, 2 pulmões, um coração. Então, a queda dos transplantes é bem maior do que a queda da doação. Então, nós estamos vendo aqui nesse outro gráfico, em relação aos transplantes de órgãos, também, como a atividade transplantadora estava muito bem nos primeiros meses, e houve uma queda abrupta aqui em abril, que se manteve durante todo esse período. Então, esse era o cenário que nós pensávamos para o Brasil, esse aumento, no caso dos transplantes de órgãos de uma maneira geral, com o aumento da doação, mas provavelmente nós vamos ficar nessa curva inferior devido à queda importante durante esse período de pelo menos 4 meses, abril, maio, junho e julho. O Ceará não foi diferente, pelo contrário, eu acho que o Ceará foi um dos primeiros estados, junto com São Paulo e Rio de Janeiro, que tiveram um pico da doença muito cedo, abril, maio, né? Foi o pico maior no Ceará, foi em maio. Então, vejam como foi a queda dos enxertos no Ceará. Março é basicamente uma queda enorme. Por quê? Porque os transplantes renais foram parados, os transplantes pulmonares também, o coração quase tudo, ficou somente o transplante de fígado, e mesmo assim, pela queda abrupta na doação, o número de transplantes foram realizados foi pequeno em relação a meses anteriores. Então, no Ceará, infelizmente, ainda nós esperamos que essa campanha Doe Coração modifique um pouco esse gráfico, né? Que a nossa perspectiva era essa, ela vai ser um pouco menor devido à grande queda que teve nos meses de março, abril, maio e junho. Então, essa tabelazinha mostra o que foi que aconteceu no Brasil, comparando, nós temos 2 comparações, comparando o primeiro semestre de 2019 com o primeiro semestre de 2020. Mas essa comparação ela não reflete muito a pandemia, porque janeiro e fevereiro foram meses que teve muito transplantes. Então, ela compensou em parte. É tanto que a queda nos transplantes de órgãos, de uma maneira geral, foi de 16,6%. Tá? E em relação à doação, foi 6,5%. Córneas, essa queda foi bem maior, porque os transplantes de córneas, pelo próprio nota técnica do Ministério da Saúde, do Sistema Nacional de Transplantes, logo em março, ela solicitou que os transplantes de córneas com captadas, as captações de córneas após a parada cardiorrespiratória estariam suspensas devido ao risco de contaminação da doença dos profissionais, a falta de conhecimento sobre a doença. Então, isso teve um impacto muito grande na doação de córneas, com mais de 85% de diminuição. Naquele período, a fila no Ceará e na maioria dos estados era quase zero de fila. Os pacientes listavam e transplantavam meses. Mas a partir dessa suspensão, em julho, realmente, houve um aumento importante, estava faltando córneas, inclusive para atender às urgências, como as perfurações agudas de córnea, que são situações de extrema gravidade. O que eu acho mais real para comparar realmente o efeito da pandemia nos transplantes de órgãos no Brasil, e nas doações, claro, é você comparar o primeiro trimestre de 2020 com o segundo trimestre de 2020.
Então, no primeiro trimestre, nós tivemos 2.282 transplantes no Brasil e no segundo, 1.350, uma queda de mais de 40%. Em relação às córneas, como eu falei para vocês, que as córneas só foram captadas dos pacientes com morte encefálica. E não dá para atender a demanda, justamente porque o Brasil faz mais de quase 15 mil transplantes de córneas ao ano. Então, a queda das córneas foi em torno de 83%. E a doação, que no primeiro trimestre, ela foi de 18,4%, e nos levaria a pensar em 20%, até porque março houve uma queda, nós tivemos uma queda de 26%, o que caiu no segundo trimestre, nós tivemos uma queda de 26%, tivemos somente 13,3 doadores por milhão de habitantes. Então, se nós analisarmos por órgãos, você vai ver que o rim teve uma queda de 42%, o fígado teve uma queda um pouco menor, até porque o transplante de fígado foi mantido na maioria dos estados, devido aos pacientes graves na fila, uma fila maior do que os outros órgãos, como coração e pâncreas e pulmão. O coração 44%, o pâncreas 51%, e pulmão realmente teve uma queda de basicamente quase 80%, uma queda muito importante da doação nesse período. E o Ceará, como eu falei para vocês, o Ceará foi quem mais sofreu durante a pandemia. Nós estamos vendo aqui, os transplantes renais foram suspensos. Então, no primeiro trimestre, tivemos 64 transplantes de rim no Ceará. No segundo, 1 transplante. Porque realmente os hospitais, o HGF, que é um grande hospital transplantador de fígado, rim e pâncreas, o hospital universitário, outro grande hospital transplantador, esses hospitais, por dificuldades inerentes ao atendimento de Covid, com UTIs disponibilizadas, enfermarias, por segurança, as equipes acharam mais seguro suspender a atividade. Então, por isso teve essa queda muito grande. E o fígado teve uma queda também importante, nós fizemos 56 transplantes, os 2 serviços, o HGF, o Hospital Universitário também tem um pouco em São Carlos e em São Camilo. Essa queda foi de 73,2%, tivemos 15 transplantes nesse período. E coração, uma queda em torno de 83%. Então, isso mostra claramente o que aconteceu no país. E durante todo esse período também, a BTO, você teve presente, junto com a CNT, uma parceria muito importante, com reuniões mostrando como deveria se comportar as equipes, os serviços. E a recomendação geral era que a atividade transplantadora deveria ser mantida nos hospitais, nos serviços que tenham condições de realizá-los com segurança. Por exemplo, como o Hospital do Rim, a Santa Casa de Porto Alegre, naquele período, tinha uma UTI disponível sem Covid, uma enfermaria também sem Covid, um atendimento seguro, era possível fazer esses transplantes, como alguns serviços conseguiram fazer aqui no Ceará. Então, foi isso que aconteceu no país. Eu diria que o Brasil, até do ponto de vista, comparando com outros países, ele teve um comportamento até melhor. Ou seja, a atividade caiu, mas caiu em determinados períodos, em determinadas regiões. O que a gente vê agora? No começo da região sul, durante os meses de abril, maio, junho, basicamente eles mantiveram todos os transplantes. No entanto, a partir de julho e agosto, houve um pico muito grande, o pico da doença da região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, foi agora, em julho e agosto, tanto que agora, nesse período, basicamente os transplantes renais foram suspensos, exceto os casos de urgência na Santa Casa de Porto Alegre e no Hospital de Clínicas, que são 2 grandes serviços do Rio Grande do Sul. Então, como é importante manter essa atividade transplantadora. E outro aspecto, que mesmo nesse período, aqui no Ceará, que não foram realizados transplantes renais, mas foram realizados transplantes de fígado, esses 15 transplantes, 15 doadores, os rins foram captados. Quer dizer, isso é uma responsabilidade das equipes da Central Estadual e foram disponibilizados para outros estados. Foi para Rio Grande do Norte, foi para São Paulo, foi para Curitiba, foi para Porto Alegre, para você realmente manter a atividade transplantadora no país e não parar, minimizar, mas não parar. O que nós estamos vendo agora em agosto, isso também é um mapa agora da região sudeste, sul e centro-oeste, e essas regiões foram menos acometidas, começou a haver um aumento agora de 17%. Interessante que, durante a pandemia, São Paulo aumentou o número de transplantes de fígado em 5%. Isso aí foi o único, né? O Rio também não caiu os transplantes hepáticos. São Paulo aumentou em 5%. Então, por isso que a distribuição, a doença, os serviços foram acometidos de forma heterogênea, por isso que foi possível manter a atividade transplantadora. Então, eu acho que isso aqui é um alento para o Norte-Nordeste, como nós tivemos uma queda nos transplantes e doações no período da pandemia de 85% em média,
teve um blackout, claro, na região nordeste. Nós estamos vendo agora que a partir de agosto, agora nós tivemos uma recuperação em agosto de 81%, aumentando as doações de órgãos de forma bem clara, e no Ceará isso também nós já vimos isso agora em agosto, nós tivemos pelo menos 16 doadores de muitos órgãos, um pouco aquém dos 23 normais, setembro também, mostrando um bom sinal em relação aos transplantes de órgãos. Isso é muito importante, porque nós temos hoje no Brasil mais de 40 mil pessoas nas filas de transplantes de órgãos e tecidos. Claramente, já se vê que houve um aumento da mortalidade na fila, tanto na fila do transplante renal, mesmo do hemodiálise, principalmente nos transplantes de fígado, coração e pulmão. Então, essa campanha Doe de Coração, ela é muito importante, sempre foi na história do Ceará. Ela mostra depois dessa campanha, durante o aumento da doação, a diminuição da negação familiar. Ela envolve muitos profissionais, a Unifor, a Fundação Edson Queiroz. Vocês estão vendo também que a BTO fez uma parceria com a Rede Globo e está sendo veiculado também um vídeo sobre doação de órgãos. Eu acho que isso é muito interessante para colocar o problema no Brasil inteiro, para que todos se sintam informados e possam, claro, naquela hora de muita dor, abrir o coração, abrir o amor e a solidariedade, até porque é isso que nós esperamos com essa pandemia, algum legado, que as pessoas se preocupem não somente com você, mas com outras pessoas. E o mais importante de tudo, nós sabemos, já que não adianta ter, como foi falado aqui, a doação, ela é consentida, quem decide é a família, que todo mundo informe em vida que eu sou doador. Esse logozinho foi o Dr. João Batista Júnior Evangelista que me mandou, na sua arte, nefrologista do Hospital Universitário e transplantador de rim há longo tempo. Então, mais uma vez, agradecer à Fundação Edson Queiroz, à Unifor, pela campanha, que realmente é muito importante para aumentar as doações e, consequentemente, os transplantes no nosso estado. Muito obrigada, doutor Huygens, por abrilhantar o nosso momento com esses dados, né, nos atualizando dessa situação global. E, enfim, é muito importante a gente falar sobre isso. E agora, para dar continuidade, com prazer, aí a Tainá vai falar um pouquinho sobre essa experiência também, desse enfrentamento da pandemia nesse contexto aí da doação de órgãos e tecidos. Tainá. Bom, boa noite, é um prazer enorme estar aqui, eu queria agradecer demais essa oportunidade. Agradecer a Poliana pelo convite, pelo Dr. Huygens pela presença, e por todos que estão aqui assistindo. Queria dizer, Dr. Huygens, que eu acabei de ficar com uma pontinha de inveja que eu não trouxe o rim cangaceiro, que é o original. Esse fígado cangaceiro aí já é uma derivação. Vou registrar isso para a minha próxima aula, certeza. Bom, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Bem, o meu objetivo, o Dr. Huygens já falou muito bem, bastante do que aconteceu no cenário da doação e transplantação, né? Então, eu vou abordar aspectos mais relacionados ao que aconteceu com os pacientes transplantados aí durante a pandemia de Covid, né? E eu vou dar muito a nossa perspectiva, porque isso é uma coisa importante, o Dr. Huygens falou sobre isso, que é o fato de que, dado as diferenças regionais da ocorrência da pandemia, o momento em que cada um passou por esses dilemas no país foi muito distinto, né? Então, nós aqui, junto com alguns estados do Nordeste, como Maranhão e Pernambuco, a gente passou por esses dilemas mais ou menos ao mesmo tempo, e alguns meses depois só o Sudeste, o Sul especialmente, vivenciaram esses dilemas. Mas se eu fosse fazer assim uma timeline desses dilemas e de todas as dúvidas que a gente teve, que foi aprendendo ao longo desses tempos e que foi o que nos motivou, inclusive, a desenvolver esse estudo e todos os outros demais que estão relacionados a isso, inclusive tem estudos grandes que o Dr. Huygens, inclusive, está envolvido lá na UFC, mas um dos primeiros dilemas é esse que o Dr. Huygens abordou muito bem, que é como manter a transplantação de uma forma segura, o que fazer com os programas, e vocês já viram claramente o que aconteceu com os programas, né?
O segundo dilema que todos passamos era como manejar esses pacientes ambulatorialmente, especialmente os pacientes da rotina ambulatorial, mas os pacientes que estavam em rotina normal de consulta, o que a gente deveria fazer com eles, e cada serviço teve, assim, a sua forma de manejar, mas de uma forma geral, a maioria dos centros postergou as consultas, ou usou muito de teleconsulta e telemonitoramento, que foi um legado. Um outro grande dilema foi como prevenir e manejar a Covid nosocomial, e tem inclusive uma publicação nossa com relação a isso, que estratégia que a gente adotou para minimizar os casos de transmissão nosocomial. Por fim, uma parte mais do que a gente vai abordar com esse estudo, que é o diagnóstico e o manejo clínico desses pacientes transplantados que tiveram Covid. E talvez agora, o momento que nós estamos vivendo agora, desde julho, que é o momento da retomada das atividades e o manejo das sequelas. E aí nós temos sequelas importantes, e uma delas o Dr. Huygens falou, que é o acúmulo de pacientes em lista, mas a gente também tem legados muito interessantes, eu vou falar um pouquinho sobre isso no final, mais como assim, uma conjectura, uma especulação. Por fim, a gente não sabe bem o que vai acontecer. A gente não sabe se a gente vai fazer um loop e voltar a passar por esses mesmos dilemas de novo, certamente com um nível de entendimento dessa doença um pouco diferente, certamente entendendo novas coisas, né, que têm surgido, novas informações, mas a gente precisa se preparar para a possibilidade disso aconteça, provavelmente não na magnitude de como aconteceu em março, abril, maio, mas é possível que isso aconteça. Então, assim, motivado por todas essas dificuldades e dúvidas de como seria o manejo desses pacientes, de que estratégia iria beneficiar esses pacientes, a gente teve a ideia de criar um registro multicêntrico nacional de transplantes de pacientes com Covid diagnosticado efetivamente por um teste, ou um PCR, ou um teste sorológico, e todos os centros brasileiros, assim, compraram muito essa ideia, e foi muito interessante. Hoje a gente tem mais de 1.000 pacientes nesse banco. Eu vou mostrar as análises que eu fiz no dia 19, incluindo 1.100 pacientes, e queria mais uma vez agradecer o apoio que tivemos da universidade, do hospital universitário, na sua estrutura de sé, que nos forneceram essa ajuda com a plataforma, que é a CRF eletrônica, que é o RedCap, e o apoio da Novartis, também para possibilitar que esse estudo pudesse estar acontecendo. Na verdade, ele ainda não foi. Essa é uma ideia, mais ou menos, do que aconteceu com os casos, considerando a data do início dos sintomas. Você vê que os maiores contribuintes para o nosso banco são os centros de São Paulo e os centros nordestinos. Então, isso coincide com o pico da doença nessas regiões. Então, o pico da doença aí mais ou menos no meio de maio, que foi, se a gente olhar aqui os nossos dados do IntegraSUS, é mais ou menos aí onde aconteceu o pico de novos casos. Mas esse gráfico a gente tem que lembrar que ele não reflete o Fortaleza, nem o Ceará, é o Brasil inteiro. Então, você vê que a curva deu uma plainada e parou de cair, ou seja, a gente ficou num platô, que é o que tem acontecido nos últimos meses, em decorrência do que tem acontecido em alguns estados do Sudeste e no Sul. Então, como eu falei, a maioria dos estados, a maioria dos centros, aqui é por pacientes, né? Então, São Paulo tem um número muito grande de pacientes, por isso que eles sempre contribuem assim, com maior volume. Depois vem o Nordeste, e os casos do Sul têm entrado mais recentemente. A maioria dos pacientes são transplantes renais, a maioria rim isolado, né? A maioria com doador falecido, mas tem aí um percentual pequeno, 2% de transplantes duplos, fígado, rim e pâncreas rim. Essa é a demografia, e aí aqui já começam a aparecer algumas informações interessantes. A primeira é que, assim, a fotografia do paciente com Covid transplantado, ela é muito parecida com a fotografia do paciente com Covid que interna, porque isso é uma informação muito importante desse banco, que é para que esse paciente fosse diagnosticado por um teste e a sua equipe médica tivesse conhecimento sobre isso, esse paciente procurou um serviço de saúde. E todos vocês lembram de como foi assim, em março e abril. A orientação era, se o paciente estivesse muito bem, ele não deveria ir ao hospital. Então, aqui a gente está se referindo a pacientes que procuraram um serviço de saúde, portanto, a gente parte de um patamar de pacientes mais graves. Então, se a gente olhar para a cara do paciente hospitalizado, seja transplantado ou não, ela é muito parecida. Então, é um paciente em torno de 52 anos, mas 20% deles idosos, mais de 60 anos, a maioria homens. Você vê que
23% eram obesos, mas uma média de IMC já de sobrepeso. As etiologias da doença renal crônica, né, que levaram ao transplante, não tem, assim, nenhuma peculiaridade, a maioria de etiologia indeterminada, como é a fotografia do nosso paciente mesmo, mas chamou muita atenção de todos os centros de que esses transplantes eram, em sua maioria, transplantes muito antigos. E a gente não entende ainda muito bem por que talvez isso traga um conjunto de variáveis associadas, incluindo idade, função renal, tempo de imunossupressão, mas pode também significar apenas o fato de que esse paciente é um paciente que tem uma vida mais normal e, portanto, ele está mais exposto às exposições ambientais diversas, né? Ir ao supermercado, ir à farmácia, ir à igreja, trabalhar, diferente de um transplante recente que é mais recluso. 1/3 estava em uso de inibidor da calcineuria IECA ou BRA, e o regime imunossupressor principal é o regime imunossupressor principal na população brasileira geral, que é a combinação de inibidor de calcineurina com micofenolato. A maioria em uso de esteroide, e eles tinham creatina basal em torno de 1,5, um paciente bem habitual. Isso chama a atenção que a maioria dos pacientes, a maioria esmagadora dos pacientes tinha alguma comorbidade, mais de 90% desses pacientes tinham alguma comorbidade, e hipertensão e diabetes eram as comorbidades mais frequentes. Lembrando que eram os pacientes que chegavam até o hospital, né? Ou até o serviço de saúde, de alguma forma, em sua maioria. A gente achava, no começo, que esses pacientes poderiam ter uma manifestação clínica, laboratorial ou radiológica atípica, em virtude do uso dos imunossupressores, né? Lembrando que os imunossupressores, eles são moduladores da resposta imune, tanto celular como humoral, predominante celular. E então a gente imaginava que esses pacientes eventualmente pudessem vir com um menor percentual de febre ou com um achado radiológico mais frustro. Mas o que a gente viu é que eles se aproximam bastante da população geral. Apresentam, assim, os sintomas muito parecidos. Talvez alguma diferença, assim, é que eles têm um pouco mais de diarreia do que o que a gente vê na população geral. Mas o resto é muito parecido. Com febre, tosse, dispneia, dor no corpo. Então, falta de ar, dor no corpo, e aí diarreia chamou um pouquinho, assim, mais de atenção. Como eu havia comentado com vocês, a maioria desses casos são casos que chegaram até o hospital. Desses pacientes, todos do banco, 87 tiveram sua forma de contágio na comunidade, mas 12% eram pacientes que estavam internados por um outro motivo e foram contaminados no hospital. Chegaram no hospital, tiveram um diagnóstico em torno de 5 dias, e quando você olha, assim, o perfil laboratorial desses pacientes, também não difere muito do que é citado na literatura. Disfunção renal, sódio tendendo a baixo, linfopenia, PCR alto, ferritina alta, DHL tendendo a alta, apesar de que aqui não chamou muita atenção, não chamou atenção as transaminases e nem a CPK. E os achados radiológicos também muito semelhantes ao descrito da população geral, com predominância de fluxo. Isso é curioso, eu resolvi fazer essa análise, que é a análise do tratamento do tratamento medicamentoso ambulatorial e hospitalar. Esses percentuais que estão em cima é o percentual de pacientes em tratamento ambulatorial que recebeu algum desses medicamentos, seja, pacientes que procuraram o hospital ou procuraram o serviço de saúde, tiveram diagnóstico, mas que foram tratados ambulatorialmente. Você vê que a maioria desses pacientes que recebeu algum tratamento foi tratado com azitromicina. Essa foi a principal, assim, intervenção, e não houve muita diferença ao longo dos meses. A impressão que deu aí é de que até maio houve algum aumento nessa prescrição, mas ela ficou relativamente estável. As outras intervenções são intervenções que tiveram, assim, uma prevalência muito pontual em pacientes ambulatoriais. Agora, no tratamento hospitalar, tem várias coisas que chamam a atenção. Assim, primeiro o entendimento sobre o papel da hidroxicloroquina no tratamento, então, uma redução das prescrições hospitalares de hidroxicloroquina e também da azitromicina, já que a evidência foi, assim, muito questionável também com relação à azitromicina, mas um aumento da prescrição de esteroides e heparina, seja profilática ou plena, ela foi aumentando ao longo dos meses. Com relação ao manejo da imunossupressão, não tem nenhum estudo que consiga demonstrar que a intervenção deveria ser a intervenção realizada, né? E que a gente, de uma forma geral, as sociedades médicas, né, recomendaram
era que fossem suspensos os medicamentos que poderiam eventualmente causar linfopenia, então os antiproliferativos, os inibidores da mTOR, e foi o que aconteceu em pacientes especialmente hospitalizados, né? Você vê que um percentual maior de pacientes hospitalizados ou suspendeu toda a imunossupressão ou suspendeu os antiproliferativos, diferente dos pacientes em manejo ambulatorial, em que a maioria deles nenhum tipo de modificação na imunossupressão foi feita. E aqui são os desfechos. 68% dessa coorte se trata de pacientes hospitalizados, essa informação é muito importante. Desses pacientes todos, não só dos hospitalizados, 11% foram admitidos em UTI logo à sua chegada, 24% durante a sua evolução, de forma que um terço desses pacientes precisaram de UTI durante a evolução. Um terço desses pacientes também precisou de ventilação mecânica, e é um tempo de ventilação mecânica razoável, né, um tempo mediano razoável de ventilação mecânica. Também um percentual importante teve lesão renal aguda com necessidade de diálise, um terço da amostra. E 6% desses pacientes perderam o enxerto, seja na internação do transplante ou nos primeiros 3 meses após a sua evolução. A letalidade, é difícil de analisar esse dado, assim, dá uma impressão de que houve alguma redução de letalidade ao longo dos meses, e isso faz muito sentido, na verdade, considerando que os sistemas de saúde foram se estruturando e a gente foi, assim, aprendendo a tratar essa doença. Se olhar a letalidade global, dá 24%, mas nós começamos em março com uma letalidade maior, e em agosto a letalidade está mais baixa, mas a gente tem que imaginar que uma partezinha desses pacientes que foram diagnosticados em agosto ainda não tem o seu desfecho completamente concluído. Então, a gente precisa sempre analisar esse dado com bastante cautela. Quando a gente compara esses resultados, porque quando a gente olha esse dado de letalidade de 24%, e essa informação é sempre assim, muito impactante, porque é muito diferente da letalidade da população geral, que é em torno de 3%, a gente tem que lembrar que esses 3% são 3% de todos os pacientes da população geral, e não os pacientes que procuraram necessariamente um serviço de saúde específico. Uma parte desses pacientes foi colher o SWAB em algum lugar, ambulatorialmente mesmo. Enfim, se ele tem um diagnóstico de alguma forma, ele é contabilizado. Aqui nessa coorte, ela é um pouquinho diferente disso. Quando a gente olha só os pacientes hospitalizados, que aí talvez isso reflita um pouco mais a amostra e compara a letalidade entre hospitalizados, você vê que a diferença não é tão grande, mas de fato há alguma diferença, dando a impressão de que o paciente transplantado vai pior do que a população transplantada, a população geral, e não sabemos especificamente se isso é decorrente do transplante ou se isso é decorrente do conjunto de comorbidades que ele carrega consigo, hipertensão, diabetes, idade avançada, comprometimento da função renal, que são sabidamente fatores de risco para piores desfechos. A letalidade dos pacientes que vão para a ventilação mecânica foi 82%, e dos pacientes que vão para a UTI, 66%. Saiu uma publicação agora essa semana, bem interessante, mostrando numa coorte americana, e de pacientes que vão para a UTI, a letalidade nessa coorte é um pouco menor, mas não houve diferença entre pacientes transplantados e não transplantados. Quando a gente analisa os fatores de risco para óbito, são, de fato, os fatores de risco clássicos na literatura, e também parece com os fatores de risco descritos em outras coortes de outros centros. É só importante, assim, ressaltar que eu tenho muito orgulho, assim, desse estudo, porque até agora a maior coorte internacional de transplantados renais que temos disponível, mesmo nas coortes americanas, europeias, nenhum chega perto desse número que nós temos. Então, os fatores de risco são principalmente a idade, o IMC, a creatina basal, tem uma prova inflamatória maior, que é o PCR, e o DHL, que é o marcador de lesão pulmonar. Então, só para finalizar, assim, eu queria falar um pouco dos legados. A gente tem alguns legados ruins, como eu falei, talvez um dos legados importantes desses pacientes que tiveram internação prolongada e tiveram que retornar, né, para o ambulatório. Esses pacientes podem carrear sarcopenia, né, fraqueza, déficits pulmonares, fibrose. A gente não sabe ainda muito bem como vai ficar a função pulmonar desses pacientes. Algum grau de disfunção renal, especialmente nos transplantados, é possível que aconteça. O que a gente tem visto para os pacientes que não tiveram COVID, mas a quarentena trouxe para esses pacientes um conjunto de outras morbidades. A gente tem visto bastante descompensação metabólica, obesidade, epidemia, diabetes, e talvez algum grau de transtornos psiquiátricos. A gente vai ter que manejar isso por algum tempo. O outro é o
o manejo dos pacientes acumulados em lista, o serviço ele não ter que fazer forças-tarefas aí para conseguir colocar esses pacientes em lista. Por outro lado, acho que a gente teve legados muito bons. O primeiro foi que aprendemos um pouco na marra, né, a trabalhar de forma coordenada, colaborativa, com resiliência, com criatividade, trabalhando todo mundo junto, e aprendemos a gerir os processos, desde a sua construção até a gestão dos seus indicadores, e isso foi um processo muito dinâmico, porque a situação mudava, assim, muito frequentemente, então isso foi um exercício muito grande de gestão de processos e de gestão de pessoas também. Foi muito interessante ver a colaboração entre os serviços públicos e privados nesse sentido, e a forma como eles conseguiram se organizar, incluindo o Sistema Único de Saúde. Também foi muito rico ver como é difícil lidar com as informações, como é difícil lidar com o volume de dados que a gente recebe diariamente, e como a gente ainda tem muito o que trabalhar nesse sentido, né, de instruir todas as pessoas, inclusive a própria sociedade, de como é que a gente deve olhar para as informações e os dados, nós mesmos como profissionais de saúde. Uma coisa que também foi uma grande lição é de que ficou muito claro para todos nós que mais importante do que qualquer tipo de medicamento ou intervenção específica, a coisa que fez diferença assim, no resultado desses pacientes foi ter uma assistência à saúde próxima, ou seja, o cuidado mesmo à beira-leito, saber o melhor momento de intubar, saber a melhor forma de ventilar esse paciente, foi de fato assim, o que fez a diferença. Nos fez relembrar a importância da ciência para a construção do conhecimento, incluindo a esquecida epidemiologia, nos fez relembrar a importância dos equipamentos de proteção individual, todos eles que deveriam fazer assim, parte rotineira da nossa vida, no dia a dia, e eu acho que a Covid veio para ensinar um pouco isso, e também nos ensinar a população hábitos triviais de higiene, como lavar as mãos, como limpar superfícies. Também um outro legado muito importante foi a telemedicina, que foi liberada pelo CFM por esse período, e uma ferramenta muito interessante para monitoramento remoto de pacientes, e eu acho que isso deve ser incorporado de alguma forma, e foi uma ferramenta absolutamente útil durante esse período. E, por fim, e não menos importante, e aí tem muito a ver com isso que a gente está fazendo aqui, que é aproximar o conhecimento, a universidade, a pesquisa, a informação, o dado, da sociedade, translacionar o conhecimento que está restrito às academias para a sociedade, para que a sociedade possa compreender essa informação e usá-la da melhor forma, né, para o seu próprio benefício, para o benefício da sociedade e da comunidade. Era isso que eu queria falar. Eu queria aproveitar só e convidar todos para o Congresso Brasileiro de Nefrologia, que vai acontecer logo mais, e para que todos participem do Encontro Nordeste Transplante, que vai acontecer na quinta-feira. Muito obrigada. Obrigada, Tainá. Vou guardar o seu convite, viu? E assim, infelizmente, a gente já está aqui nos minutos finais, é muita informação. Gostaria muito, assim, de, em outros momentos, assim, me deleitar com as palavras de vocês, fico muito feliz sempre. E como vocês colocaram, né, a importância da gente trazer o conhecimento. Quando a gente conhece, a gente também muda o nosso sentimento, mudando a atitude, né? Então, assim, sejamos multiplicadores. Então, eu quero agradecer enormemente, infelizmente, nosso tempo está aí já, né, se esvaindo, mas, enfim, essa live vai ficar gravada. Se houver alguma pergunta, algum comentário que chegue até a nossa equipe, em algum momento, nós iremos nos empenhar para dar esse retorno a todos os espectadores e agradecer enormemente, não só aos profissionais que vocês são, mas, assim, o quanto vocês são comprometidos com a literatura científica, né, mudando, assim, não só a vida de um paciente, mas conseguindo ter um alcance aí enorme. Então, para a gente já finalizar esse momento, eu quero abrir para uma palavra final, Dr. Huygens, e depois Tainá, para a gente, infelizmente, a gente finalizar esse momento maravilhoso com vocês. Dr. Huygens. Boa noite, realmente, eu vi a apresentação com muito detalhe do Tainá, né, realmente me impressionou. É uma mortalidade alta, né, desses pacientes transplantados renais, 24%, né?
Então, realmente é um grupo que a gente tem que ter muito cuidado em relação ao isolamento social. É um grupo realmente de risco, que a ideia inicial parecia que, por utilizarem imunossupressores, teriam uma cascata inflamatória menor, eles poderiam ser menos. Não foi isso que aconteceu, né? Me parece que no transplante de fígado essa mortalidade é menor, mas não ainda dados iniciais, mas ainda não temos dados ainda, como você tem, uma estatística enorme. Então, isso é que nós estamos aprendendo no dia a dia, isso é muito bom, como foi falado aqui, o conhecimento, a discussão, a pesquisa, é um legado que nós vamos levar para sempre. E agradecer realmente esse momento de estar aqui com vocês, e mais uma vez agradecer a campanha do Coração, que realmente, eu diria que essa campanha ela mexe com a cidade, né, com Fortaleza, né? Então isso é muito importante, e mais do que todos os anos, esse ano ela vai ter um papel muito importante para que nós possamos aumentar os transplantes e dessa forma tratar algumas dezenas, centenas de pacientes que estão nas nossas filas. Então, mais uma vez, boa noite a todos, muito obrigado. Tainá, alguma palavra? Eu queria, na verdade, ratificar assim, os comentários do Dr. Luiz e retomar aqui uma coisa que ele falou muito importante, que é o fato de que não devemos relaxar nesses cuidados, né, nos cuidados do uso dos EPIs e nos cuidados de isolamento do contato, né? Eu até tenho evitado falar um pouco dessa palavra isolamento social, porque o convívio social ele pode se fazer de várias formas, mas essa forma de evitar o contato físico, ou pelo menos minimizá-lo ao máximo, e a gente falou muito sobre isso com os pacientes transplantados, e aí eu queria aproveitar um gancho para falar como é importante essa coisa da translação do conhecimento, porque muitos de nós fomos obrigados a sair do conforto da academia, para ir para um lugar que é desconfortável para a gente, que é isso aqui, né? Então, as mídias sociais, elas a princípio são desconfortáveis para o cientista, elas são desconfortáveis para o médico, não é o nosso métier, né? Mas a gente precisou sair desse ambiente para poder conversar com a sociedade. Então, essa é uma atitude que a gente precisa estimular, a gente precisa se dessensibilizar disso, fazer isso mais vezes e conversar com a sociedade. E, de fato, a campanha Doe de Coração é provavelmente a campanha mais importante anual que vem acontecendo há muitos anos e que tem um poder muito forte, assim, de agregar pessoas em torno desse assunto. Então, eu só tenho, assim, que agradecer essa oportunidade e desejar boa noite a todos. Dizer que estou à disposição. Muito obrigada, Tainá, Dr. Wigens, e a todos vocês que estiveram conosco esse momento, e dizer que isso é só o começo, né? A gente está aí nesse desafio que o corona, que o Covid veio, enfim, essas mudanças na sociedade e nos processos de trabalho, algumas mudanças vieram de fato para ficar. E nós estaremos juntos, né, nas outras campanhas que virão, para que a gente possa, sim, cada vez mais mudando a história do transplante para melhor, no nosso Ceará, no nosso Brasil todo, né, e quiçá o Brasil ser esse grande exemplo aí do mundo. Então, muito obrigada a todos os espectadores, aos nossos convidados, ao apoio de todas as mídias, né, campanha e publicitária, que também viabiliza esses encontros, e é isso, né, estaremos aqui, mais uma vez, semana que vem estaremos aqui, né? E estarei nesses encontros de vocês, estou acompanhando a Tainá, um grande abraço, assim, enorme, adorei. Grande abraço. Grande abraço, boa noite, boa semana a todos. Até logo. Tchau, Tainá, tchau, Tuí. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Quero me doar tal qual a semente que vai se enterrar generosamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto sucessivamente. Ela vira fruto, que vira semente, que volta a ser fruto. Também sou semente, brinco de morrer, mas sou transcendente, não vou perecer, pois sou doador. Quem é que duvida
que em meu receptor terei sobrevida.